Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou Ronaldo Monteiro. Eu sou Cris de Pascoal. Estamos aqui no CronTV.com, no Amplie a Sua Consciência. Pessoal, entra aí na live, entra no link que está aí na minha página. Eu e o Ronaldo vamos escorrer de um assunto interessantíssimo e vamos explicar como você sai dessa manipulação mental, né, Ronaldo? Exatamente. Como é que a gente consegue fazer um filtro? É verdade. Bom, eu não quero perder tempo, Ronaldo, porque assim, eu quero antes pedir para o pessoal adicionar lá no CronTV.com, né? Isso mesmo. Ficar lá, então, na nossa página, também no canal do YouTube, para que acompanhe o nosso trabalho, porque estamos bombando aí na rede, né, Ronaldo? Olha, graças a Deus, hein? E hoje, pessoal, nós vamos falar da manipulação mental, né, que esse governo oculto faz com a humanidade e as formas que eles utilizam para que isso ocorra, para que você compre coisas que você não precisa, para que você fique habitolado, né, nesse processo de manipulação. Então você precisa entender o que ocorre para poder sair. Como que a gente sai de uma prisão? É isso aí, é verdade. Meios para que a gente possa sair fora, né, sem quebrar as regras, né, Ronaldo? Exatamente. É um padrão que a gente tem que quebrar, mas sem deixarmos de visualizar o que a gente tem na nossa terceira dimensão, né? É verdade. Bom, hoje então falaremos desse governo oculto. Eu já vou perguntar para o Ronaldo, porque assim, tem muitas perguntas que os internautas enviaram. Então vamos lá. Ronaldo, qual é o instrumento mais poderoso usado pelo governo oculto para a manipulação das massas? Olha, falando um pouco historicamente, né? Nós tínhamos aí toda a parte de correios, né? Depois foi evoluindo para o telégrafo, depois veio o rádio, veio a televisão e hoje nós temos a internet. Todos esses meios de comunicação, de alguma forma, interferiu e interfere em todas essas nossas atitudes, pensamentos, e é isso que faz com que a gente, muitas vezes, é direcionado para um campo de conhecimento ou para um mito, né? Existe muito mito, né, Cris? Que a gente acaba gerando, mas exatamente o que define e o que até nos mostra, por exemplo, quais são as nossas opiniões, quais são as nossas atitudes, o que nós, de certa forma, nós aceitamos ou não, né? Então, as mídias de massa, elas passam por uma série de teorias que os principais pensadores, eles estruturam, né? E passam essas informações para esses canais, e nós sabemos que o governo oculto, existe aí uma casta, né? De pessoas poderosas, são poucas pessoas, poucas famílias, mas elas controlam praticamente todas as mídias e os meios de comunicação no mundo, ok? Então, é justamente essa questão, hoje, principalmente da TV, né? Nós temos um portal praticamente de comunicação direta dentro das nossas residências, lembrando que a TV, ela é um aparelho que transmite, né, os sinais, né, elétricos, eletromagnéticos, vibratórios, frequenciais, isso cai direto para a gente, direto para nossas famílias. Então, fique atento aí à questão da televisão. Outra questão é a internet, mas a internet você tem um pouco mais de filtro, né? Então, as revistas também a gente não pode esquecer, foram utilizadas aí, são utilizadas globalmente. Então, todas as informações que esses canais, né, nos transmitem, elas têm um propósito de controlar a população. Cris, me fala uma coisa. Um internauta lhe perguntou o seguinte: a mídia usa simbolismo ocultista de forma inconsciente, mas isso de forma nas suas mensagens subliminares? É verdade, ela usa sim o simbolismo ocultista, encontrado aí nos objetos da cultura popular, né, Ronaldo? Exatamente. Questões legítimas relacionadas com o propósito desses símbolos e também das motivações daqueles que os colocam ali. Porém, mas é impossível fornecer respostas satisfatórias ao internauta e a essas questões sem mencionar muitos outros conceitos e fatos. Então, vamos discorrer da pauta que a pessoa vai entender por que eles utilizam esses símbolos metafísicos dentro dessas mensagens subliminares. Aqui nessa live, né, Ronaldo, iremos apenas fornecer o ponto de fundo teórico e metodológico das análises apresentadas, ok? Ok. E vou apresentar os principais estudiosos de campo das comunicações na mídia de massa. Então, fica ligado. Ronaldo, uma questão que nos enviam é o seguinte: Lady Gaga, ela quer controlar nossas mentes ou não? Olha, a Lady... Bem, eu diria que
nesse público, ou melhor, nesse segmento dos artistas, vamos dizer que o governo oculto, de alguma forma, controla os artistas e os artistas são utilizados de ferramentas para controlar a população. Porque, como a gente já falou em algumas lives, né, as pessoas não têm ideia que elas estão sendo controladas. A impressão que elas têm que esse pensamento vem dela, mas ela na verdade, é feita uma série de informações que influencia essa pessoa. Então, pode ser, sim, que a Lady Gaga busca controlar as nossas mentes, mas eu diria que isso é subjetivo, não é uma coisa direta, entendeu, Cris? Entendi, sim. Essa foi uma pergunta do internauta, viu, Ronaldo? Por isso que Legal. eu coloquei logo de cara. Porque eu acho que é muito importante a gente responder o que eles pedem pra gente também, né? Não, perfeito. Mas só complementando a questão da Lady Gaga, ela é uma pequena ferramenta, né, que se utiliza, e aliás tem vários artistas, principalmente os artistas americanos, né? Eu queria abrir um parênteses do seguinte: Estados Unidos, eles são mestres em marketing, mas tudo, né, que eles revelam para o mundo tem o teu braço, né, tem a sua especialização em marketing. Então, também os artistas acabam sendo utilizados para que possa influenciar aí a população, ok? Ok. Bem, tem mais uma pergunta aqui, Cris, que é o seguinte: qual é a programação desta mídia para as massas? Bom, pessoal, mídia de massa são formas de mídia aí que têm o objetivo aí de alcançar a maior audiência possível. Ela inclui a televisão, cinema, rádio, jornais, revistas, livros, gravações, músicas, jogos de computador e internet. Muitos estudos aí foram realizados no século passado para medir aí os efeitos da mídia de massa na população, de modo, então, a descobrir as melhores técnicas para influenciá-los. Ronaldo, e o que ocorreu a partir desses estudos que a mídia fez? Bem, a partir desses estudos, surgiu a ciência das comunicações, que é usada no marketing, que eu comentei há pouco, né, nas relações públicas e na política. Então, a comunicação em massa é uma ferramenta necessária para garantir funcionalidade de uma grande democracia. Ela também é uma ferramenta necessária para uma ditadura. Aliás, nós falamos disso aqui no nosso canal, né? Então, tudo depende de como ela é usada. Atualmente, aqui no Brasil, nós temos aí a questão do fake news, né? Acho que todo mundo já ouviu falar. Então, essa manipulação de informações, diria que vai dar um direcionamento para qualquer decisão que nosso povo vai dar. Mas eu arrisco dizer que nós, brasileiros, estamos muito conscientes do que realmente nós passamos nesse grande, né, problema de corrupção aqui no país. Então, eu acredito que, apesar das massas, né, apesar dos canais de comunicação, de certa forma, nos influenciarem, mas acho que a gente já está com algumas decisões na nossa mente. A gente não quer mais a corrupção. Então, nesse caso, o efeito da mídia, eu entendo que não seria tão grande para cima da gente, viu, Cris? Bem, vamos lá. Cris, um internauta perguntou o seguinte: o que dizia o livro Admirável Mundo Novo sobre essas questões de controle mental? Então, no prefácio da edição de 1958, neste livro Admirável Mundo Novo, Aldous Huxley, né, pinta um retrato bastante sombrio aí da sociedade. Ele acreditava que ela seria controlada por uma força impessoal, uma elite governante que manipulava a população usando aí vários métodos, forças impessoais sobre os quais não temos praticamente controle algum. Parece estar nos empurrando aí na direção do pesadelo do admirável mundo novo. E essa pressão pessoal e impessoal está sendo conscientemente acelerada aí por representantes das organizações empresariais e políticas que desenvolveram diversas técnicas novas para manipular de acordo com o interesse de alguma minoria. Pois é, Ronaldo. Vamos saber qual o cenário que esses caras pretendem, Ronaldo? Bem, olha só, esse cenário sombrio, né, antecipado por Huxley, não é uma simples hipótese ou uma ilusão paranoica, tá? É um fato documentado, apresentado nos estudos mais importantes do mundo sobre a mídia de massa. Outra pergunta aqui, Cris, cite alguns estudos respectivos a esses pensadores. Bom, Walter Lippmann, um intelectual norte-americano, autor e por duas vezes relação, né? Uhum. Ele comparou as massas a uma grande besta ou um rebanho confuso que precisava ser guiado por uma classe governante.
E tem mais, Ronaldo. Ele descreveu a elite governante como sendo uma classe especializada, cujos interesses se estendem além da localidade. Olha, Ronaldo, agora eu vou pedir para você, que eu sei que você é um expert no assunto. Cite aí quem é esta classe. Olha só, essa classe ela é composta por mestres especialistas e burocratas, tá? Então, de acordo também com Lippmann, os mestres que frequentemente são referenciados como elites devem ser máquinas do conhecimento, que contorna o defeito principal da democracia. Então, o ideal impossível do cidadão competente para julgar e lidar com todas as coisas. Olha só, aqui ele comenta sobre a democracia. Então, nos nossos estudos também, né, Cris? A gente entende que a democracia que é tão divulgada não seria uma democracia como no conceito, né? Apesar do nome democracia, nós somos totalmente controlados pelo governo. Certo, Cris? É uma democracia, né? É uma democracia. É uma demo. É isso mesmo. Ô, Cris, outro internauta diz assim, o que eles pretendem com isso, hein? Defensores querem um rebanho confuso, desordeiro, insatisfeito. Tem sua função de ser os espectadores interessados da ação. Isto é, eles são os interessados da ação, mas não os participantes, entendeu? A participante é, entre aspas, o dever do homem responsável, que não é o cidadão comum. A mídia de massa, Ronaldo, e a propaganda são, portanto, ferramentas que precisam ser usadas pela elite para governar o público, sem o uso da coerção física, entendeu? Um conceito importante aí apresentado por Lippmann é a fabricação do consentimento, que é, em resumo, a manipulação da opinião pública a aceitar os planos da elite. É a opinião deles que o público não está qualificado para refletir e tomar decisões importantes, né, sobre as questões mais importantes, inclusive. Portanto, meu querido, é necessário que a elite decida para o seu próprio bem, para o bem da humanidade, né? Então, vendo essas decisões para a massa. Ronaldo, isso é tão claro. A gente vê, inclusive, esses testes aí essas pesquisas aí de eleitorais totalmente fabricadas, né? Exatamente. Eles querem porque eles compram as pesquisas. Isso é tão claro e tão óbvio. Então, é uma forma de a gente ficar muito ligado e não acreditar nessas pesquisas. Porque isso tudo é comprado. Com certeza. É manipulado, entendeu? Uhum. Por que eles querem, de forma manipulada, a fabricação deste consentimento das massas? Eu vou responder isso, mas antes quero dar uma palavra aqui para a Regina, que ela está dizendo o seguinte, que é uma pseudo-democracia. Regina, a gente concorda aí com você, tá? Essa questão da indução, né, do povo para tomar certas decisões, isso hoje, assim, a gente entende que nós temos mais consciência disso e a gente não aceita qualquer coisa, né? Ainda mais com esse advento da Lava Jato, eu acho que o brasileiro ele está ele já está cansado de ser manipulado, né? E vocês vão ver que teve lá a questão das informações da Datafolha, mas o próprio público, os internautas, não aceitaram também aquelas informações. Mas respondendo à pergunta da Cris, é o seguinte, para que não se revoltem contra o sistema, capaz de grandes refinamentos negativos, o processo pelo qual as opiniões do público surgem, certamente, não é menos intricado do que já foi falado. E as oportunidades para manipulação aberta são bastante claras, tá? Para qualquer um que compreenda o processo. Como resultado de pesquisa psicológica, por exemplo. A gente acabou de falar sobre a pesquisa aí dos presidenciáveis, né? Então, acoplada com os meios modernos de comunicação, a prática da democracia mudou completamente de rumo. Vocês concordam? Sem dúvida nenhuma, né? Não tem democracia, é democracia, entendeu? Isso aí, controle total, né? Ô, Cris, me fala uma coisa. É verdade que essa revolução já está ocorrendo? Então, Ronaldo, uma revolução está ocorrendo, infinitamente mais significativa aí que qualquer mudança do poder econômico. Sob o impacto, é claro, da propaganda, não necessariamente no significado sinistro da palavra, sozinha. As antigas constantes do nosso pensamento se tornam aí, então, variáveis. Eu vou dar um exemplo. Não é mais possível acreditar que dogmas original da democracia, que é o conhecimento necessário aí para o gerenciamento dos assuntos humanos, apareça espontaneamente a partir do coração humano. Onde atuamos com base nessa teoria, nos expomos ao auto-engano e às formas de persuasão que não podemos verificar. Então, o que eu deixo claro é o seguinte,
nós estamos sempre sendo enganados e acreditando que esse autoengano é o correto, isso que é o pior. Porque são mensagens subliminares que nos chegam bombardeando a todo instante a nossa mente e a gente não tem o poder de decisão real, entendeu? Porque enquanto nós não nos conhecermos e tivermos domínio de quem somos nós, a gente não vai ter esse poder nas nossas mãos, que é o que eles mais temem, né, Ronaldo? Exatamente. Ronaldo, isso aí é o que já foi demonstrado. Eu vou te falar isso, mas você falou uma coisa importante, né? Lembrando, pessoal, nossos internautas, que nós somos antenas, né? A gente recebe essa informação como uma TV, né? Só que da parte subliminar. E aí essas sugestões vão acontecendo para nós todos os dias. Mas em relação à sua pergunta, foi o seguinte, foi demonstrado que não podemos confiar na intuição, na consciência ou nos acidentes da opinião casual se quisermos lidar com o mundo que está além do nosso alcance, ou seja, aquelas coisas que a gente não enxerga. Pode ser interessante observar que Lippmann foi um dos fundadores do Conselho das Relações Internacionais, o CFR, Council on Foreign Relations, o centro de estudos e debates da política externa mais influente do mundo. Esse fato deve lhe dar uma pequena indicação do estado mental da elite com relação ao uso da mídia. Ô, Cris, tem uma outra pergunta aqui que é o seguinte. O poder político e econômico nos Estados Unidos está concentrado nas mãos de uma elite governante? Sim, pessoal, está sim. E controla a maior parte das grandes empresas multinacionais sediadas aqui no nosso país. A grande mídia das comunicações, as fundações aí isentas de impostos mais influentes, as grandes universidades privadas e a maior parte das empresas concessionárias de serviços públicos também. Fundado aí em 1921, o Conselho das Relações Internacionais é um elo fundamental entre as grandes corporações e o nosso governo federal. Ele tem sido chamado de escola para a formatação de homens de Estado e chega perto de ser um órgão daquilo que podemos chamar de elite do poder. Naldo, responde aí. Quem seriam estes grupos de homens? Bem interessante, né? Mais um comentário. Se a gente olhar para os dominantes, né, essa elite, tem uma coisa que é muito curiosa, né? A gente conhece aí, por exemplo, um senador, um deputado federal, alguém que está no governo, parece que essas pessoas são Highlanders. Elas vivem tanto tempo, né? Elas têm tanta essa incumbência de controlar o povo, que parece que elas não têm, né, nenhum desgaste corporal. Então, parece que essas pessoas nasceram velhas, né? Mas olha só, isso também faz parte do governo oculto, tá? Porque essas pessoas têm que se manter na posição durante muitos anos, ok? Bem, respondendo a sua pergunta, é o seguinte, são pessoas similares em interesses, em seu modo de ser, e toda essa questão que molda os eventos a partir de posições inexpugnáveis que estão por trás dos bastidores, sempre, né, trabalhando de forma oculta. A criação da Organização das Nações Unidas foi um projeto do CRF, bem como a criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, que todos aqui conhecem, né? Sem dúvida, né? Ô, Cris, quem seriam os membros atuais dessa elite? Bom, pelas pesquisas, aí demonstram que os membros dessa elite, David Rockefeller, Barack Obama, Hillary Clinton, o pastor da mega igreja Rick Warren, né? É Warren que fala? Warren, isso mesmo. Os presidentes dos conselhos administrativos aí das grandes corporações, como CBS, Nike, Coca-Cola, Visa. E aí vai, né, Ronaldo? Tem um monte aí que a gente está citando os que estão dentro das pesquisas que nós fizemos, mas tem um monte de gente. Você tem mais algum aí, ó? Deixa eu fazer um comentário, Cris. Vamos falar da Coca-Cola, né? Um aspecto que todo mundo deve observar é o seguinte. A folha de coca, a gente sabe que é um produto, ou melhor, uma planta, que gera um produto de autocontrole, que é a cocaína. Você concorda comigo? Então, isso é químico, gente. Então, olha só. Durante mais de 100 anos, a Coca-Cola é a mais vendida do planeta, por duas razões. Primeiro, pelo controle mental, né? Divulgou durante todos esses anos, né? Dizendo que é um produto muito bom, que vai te provocar uma sensação boa e que isso vai te provocar uma felicidade. E isso ocorre de fato, porque muitas pessoas, inclusive eu, já consumi bastante Coca-Cola, eu morei nos Estados Unidos,
A Coca-Cola lá, pra vocês terem uma ideia, é até mais doce e você se vicia de verdade. Então, a Coca-Cola tem esses dois aspectos. O próprio produto, né? E também a questão da mídia, do controle mental. E agora, outro exemplo é da Visa, né? A Visa, ela passa um negócio super bacana, olha, use aí, você está precisando comprar alguma coisa, mas sabemos que um cartão de crédito por ano cobra 480% de juros, que é um absurdo, não é mesmo, Cris? Sem dúvida, demais, absurdo demais, né? Uhum. Enquanto a poupança rende 0,89% de porcentagem por mês, quando dá 1%, não é? Ou não? Mas não é uma questão inversa, Cris. Se a gente for analisar, voltando à Coca-Cola, e aliás, a Coca-Cola, se a gente olhar hoje no YouTube, né, a gente olhar nas mídias sociais, são dezenas e centenas de exemplos de como a Coca-Cola corrói, né, corrói e colabora, por exemplo, na limpeza de materiais duráveis, como, por exemplo, latão, né, aço, entre outros produtos. Né? Você passa a Coca-Cola no para-choque de um carro, daqueles carros antigos, que o para-choque enferruja, você lembra, Cris? É da nossa época. O para-choque fica novinho. Então, pessoal, outra questão. Num copo de Coca-Cola é um copo de açúcar. Então, eles têm lá todo um tratamento desse açúcar, mais o sódio. O sódio te dá a sede e o açúcar te dá mais sede ainda. Então, por isso que você acaba consumindo muito refrigerante. Não é verdade? Mas vamos lá, vamos continuar aqui nas perguntas, Cris. Vamos lá. Então é o seguinte, a pergunta do internauta. Mediante isso que quero citar um grande pensador para entendermos um pouco mais disso tudo. Então, cita aí pra gente, Cris, qual é um grande pensador aí sobre essa questão do controle? Bom, Carl Jung, né, foi o fundador da psicologia analítica, também chamada de psicologia junguiana, que enfatiza a compreensão aí da psique por meio da exploração dos sonhos, da arte, da mitologia, da religião, dos símbolos e também da filosofia. Esse terapeuta suíço está na origem de muitos conceitos psicológicos usados hoje em dia, como arquétipos, os complexos, a persona, o introvertido, o extrovertido e a sincronicidade, que aliás é fantástico. E ele foi grandemente influenciado pela base ocultista aí da sua família também. Carl Jung, né, Carl Gustav, né, seu avô, foi um ávido maçom, que era grande mestre. E o próprio Jung descobriu que alguns dos seus antepassados tinham sido Rosa Cruz. Isso pode explicar seu grande interesse por filosofia oriental e ocidental, alquimia, astrologia e simbolismo. E um dos seus conceitos mais importantes e mal compreendidos é o inconsciente coletivo. Ronaldo, diz aí sobre a tese que ele tinha. Olha só, então é o seguinte, como é que essa tese ela acontece? Além da nossa consciência, né, imediata, que é uma natureza inteiramente pessoal e que acreditamos ser a única psique empírica, mesmo se conectada à inconsciência pessoal como um apêndice. Existe um segundo sistema psíquico de uma natureza impessoal, universal e coletiva que é idêntica em todos os indivíduos. Esse inconsciente coletivo não se desenvolve individualmente, mas é herdado por esse inconsciente coletivo. Ô, Cris, diga aí. Esses símbolos, né, consistem de formas pré-existentes. Os arquétipos, que somente podem se tornar conscientes secundariamente e que dão forma definitiva a certos conteúdos psíquicos aí. O inconsciente coletivo, pessoal, se expressa por meio de símbolos similares e figuras mitológicas em diferentes civilizações. Os símbolos arquétipos parecem estar incorporados em nosso subconsciente coletivo. E quando expostos a eles, demonstramos atração e fascinação naturais. Portanto, quando a gente tem contato com qualquer simbologia, a gente não sabe por quê, mas a gente já começa a estar ligado por conta da nossa herança, né, psíquica aí. Portanto, os símbolos ocultistas podem exercer, sim, um grande impacto nas pessoas, mesmo se muitos indivíduos nunca tenham recebido pessoalmente, nunca tenham recebido inicialmente uma iniciação sobre o significado esotérico do símbolo. Não é à toa que existe aí redes de televisão que tem o olho, né? Então, que tudo vê, né? Triângulos, né? Que tem tudo a ver. Olha, alguns pensadores da mídia de massa, como o Edward Bernays, encontraram nesse conceito um grande modo de manipular o inconsciente coletivo de pessoas do público. Ronaldo, fala um pouquinho sobre o Edward Bernays. Bem, o Edward é considerado o pai das relações públicas e usou conceitos descobertos por seu tio Sigmund Freud
para manipular o público usando o subconsciente. Ele compartilhava a visão de Walter Lippmann sobre a população geral, considerando-a irracional e sujeita ao instinto de manada. Em sua opinião, as massas necessitavam ser manipuladas por um governo invisível, que é o nosso governo oculto, para garantir a sobrevivência da democracia. Olha, já faz mais do que 3 ou 4 momentos que a gente fala da democracia, Cris. É verdade, é da democracia. Democracia para eles que estão no poder, né? Exatamente. Não para o povo. Eles veem o povo como manada, como disse, né, o pesquisador. David Icke, né? Uhum. Isso. Então, como seria essa manipulação, Cris, na sua opinião? Bom, eu vou explicar mais ou menos o que é sobre essa manipulação, as pesquisas que eu fiz aqui. Uhum. Seria algo consciente e inteligente aí dos hábitos organizados e das opiniões de massa. Ela é um elemento importante na sociedade democrática, sabe, Ronaldo? Aqueles que manipulam esse mecanismo oculto da sociedade constitui um governo invisível, que é o verdadeiro poder governante em nosso país e no resto do mundo. Ou seja, existem mãos reais atrás de todos os governos do mundo que fazem eles colocarem quem eles quiserem no poder, que fazem eles tirarem quem eles querem. E a gente, na realidade, a gente é colocado mesmo para votar em que eles querem e aceitar o que eles querem e o que eles mandam. Qual é o resultado disso? Olha só, então é o seguinte, dessa forma nós todos somos governados, né? Nossas mentes são moldadas, e nossos gostos são formados, e as nossas ideias são sugeridas, em grande parte, por homens sobre os quais nunca ouvimos falar. Então, as nossas ideias, né, são sugeridas em grande parte por homens que realmente a gente nem conhece, tá? Opa, deixei aqui meu celular ligado, vocês desculpem, tá? Então, esse é um resultado lógico, né, do modo de como a nossa sociedade democrática, ela vem atuando já de muitos anos de forma bastante organizada, tá? Vasto número de seres humanos precisam cooperar dessa maneira para que possamos viver juntos como uma sociedade perfeitamente funcional. Nossos governadores invisíveis, em muitos casos, não sabem a identidade dos outros membros do gabinete mais interno. Então, Cris, quais são essas campanhas inovadoras hoje, atualmente? Bem, pelo Marx e Barnes, mudaram profundamente o funcionamento aí da sociedade americana. Ele, basicamente, ele criou o quê? O consumismo. É isso aí, olha só. Criando uma cultura em que as pessoas compram para obter prazer, em vez de comprar para sobreviver. Ou seja, as pessoas deixam de ser somente para ter. Elas esquecem do ser essencial. Por essa razão, ele foi aí considerado pela revista Life como um dos 100 americanos mais influentes do século XX. E vocês entendem, pessoal, o quanto é importante a gente saber quem está mandando na cabeça da gente, o que manda na cabeça da gente, por que quando você vai no shopping você acaba comprando sem querer um monte de coisa, sem necessidade. Isso aí. Porque você está dominado por essas mensagens subliminares que ficam passando junto com as músicas no shopping. E todo shopping tem. Compre, compre, compre. A gente pode não ouvir, mas está lá, de forma subliminar no meio das músicas. E isso também tem nas mídias televisivas para direcionar moda, sexualidade e tudo mais, entendeu? Ronaldo, mas aqui, explica para o pessoal o que ocorreu de 1939 a 1940 em Chicago. Olha só, pessoal, a Universidade de Chicago realizou uma série de seminários secretos sobre comunicações. Esses centros de debates foram financiados pela Fundação Rockefeller e envolveram os pesquisadores mais proeminentes nos campos das comunicações e dos estudos sociológicos. Um desses acadêmicos era Harold Lasswell, um cientista político norte-americano e um dos principais teóricos das comunicações, especializado em análise da propaganda. Ele também era da opinião que uma democracia, um governo governado pelo povo, não poderia se sustentar sem uma elite especializada que formasse e moldasse a opinião pública por meio da propaganda. Em sua Encyclopedia of the Social Science, Lasswell explicou que, quando as elites não têm a força requerida para impor a obediência, os gerentes sociais se voltam para uma técnica totalmente nova de controle, em grande parte por meio da propaganda. Ou seja, tem níveis de conhecimentos que são aplicados para o povo
conforme a reação desse mesmo povo. Só que, olha só, gente, a boa notícia é o seguinte, estamos despertando. Nós estamos numa época de transição planetária, nós estamos numa época de reforma da nossa casa, e quando a gente reforma a nossa casa, a gente acaba nesse caos todo, né, ou na dor, ou na própria luz, né, do conhecimento, a gente começa a perceber esse ocultismo, né, essas questões que nos controlam, que estão atrás das cortinas. Então, realmente a gente está tirando essa nuvem, né, de poeira da nossa frente, e a gente começa a enxergar as coisas, né, Cris? Sem dúvida, é hora da retirada da venda dos olhos, né? Isso aí. E tirar esse véu, né? Esse véu que tapa os nossos olhos, essa argila que destrói nossos ouvidos, para que a gente possa enxergar as coisas como são, para que a gente possa entender o que está por detrás de tudo isso, e para que a gente possa sair fora dessa manipulação, né, que ocorre. E isso é direto, viu, gente? Entendi. Direto. Ô, Cris, é o seguinte, qual é a justificativa social para que ela seja usada, essa manipulação? É simples, né? Eles utilizam da nossa ignorância das massas, né? Da ignorância das massas no geral, que precisam reconhecer urgentemente e não sucumbir ao dogmatismo democrático, né? Sobre os homens serem os melhores juízes dos seus próprios interesses. Entendeu, pessoal? Eles subjugam a gente por falta de inteligência. O que é inteligência? É saber ler entre as linhas. Então eles estudam minuciosamente o campo aí da análise de conteúdo, de modo a compreender a eficácia de diferentes tipos aí de propaganda. Em sua pesquisa, né, Ronaldo, eles ficam que, de modo a compreender o significado de uma mensagem, vou dar um exemplo, um filme, um discurso, um livro, deve-se levar em conta a frequência com que certos símbolos aparecem na mensagem, a direção em que os símbolos tentam persuadir a opinião dos ouvintes e a intensidade dos símbolos usados. Laswell ficou famoso por seu modelo de análise da mídia baseado em quem diz, o que para, quem em, que canal, com que efeito. Então, tudo isso, Ronaldo, é tudo pesquisado antes de ser colocado. Eu trabalho em TV, você sabe disso, e você também está comigo nesse projeto de TV também. Você sabe que na TV que trabalha com consciência não tem esse tipo de coisa, porque a gente quer que as pessoas saibam a verdade, sair desse processo idiocrático que existe no planeta Terra. Mas as grandes mídias, elas utilizam sim, porque elas querem que você compre a qualquer preço. Elas não querem que você tenha paz de espírito, porque o dinheiro, ele absorve energia psíquica. E para manter esse governo oculto, eles precisam de muita energia psíquica, de dor, de sofrimento. Fica sem dinheiro para você ver, se você não vai ficar mal de cabeça. Sem dúvida. Nós precisamos dessa energia, porque a gente pensa que nós valemos a pessoa vale pelo que tem, enquanto que, na verdade, nós valemos pelo que somos enquanto seres humanos. Porque essa é a nossa verdadeira força. Mas eles querem que nós acreditemos que essa é a verdade. Então, nós estamos aqui nesse canal dizendo para você, pensa nisso, olhe para isso, veja isso. Cris, seja tão manipulado. Eu queria fazer um comentário aí, pegando teu gancho, Cris, que é o seguinte, só um exemplo, tá? Pelo menos, nós percebemos, por exemplo, nos games, vou falar só de games, vou falar de games e filmes, só se apresenta violência. Violência em cima de violência baseada em guerras, em aniquilar o próximo, em matar, em exterminar. E é incrível, vou falando dos games, é difícil você ver qualquer tipo de jogo que não seja para atacar o outro. Então, aí o que acontece? O medo, é gerado um medo tanto dessa forma, como é gerado medo nas coisas que nós precisamos ter materialmente. Por que a mídia faz? Você precisa estudar, você precisa trabalhar, você precisa fazer um curso, você precisa, e a gente deixa de olhar para nós mesmos e a gente perde a identidade. Não é mesmo, Cris? Sim, sem dúvida. A gente não perde só a identidade, não. A gente perde a conexão com o nosso ser divino. A gente deixa de ser para se tornar... Por que as pessoas, para se tornar os objetos, por que as pessoas, às vezes, estão ricas e têm depressão e acabam se matando? Qual é a justificativa, por exemplo, da Suíça, que é um país onde todo mundo tem tudo e as pessoas se matam? Exatamente, é isso aí. Porque elas estão desconectadas do seu self, do seu ser essencial, por causa dessa invenção. Você tem tudo, mas você não tem nada.
porque, como dizia o Roberto Carlos, o que vale o paraíso sem amor? Não vale nada, Ronaldo. Isso mesmo. O que nós precisamos estar conectados uns nos outros, porque senão a gente morre. A gente se abastece. Eu costumo dizer isso, que Deus não é religião, mas é relação, e são nessas inter-relações que nós nos abastecemos de energia, porque aí nós passamos a nos compreender melhor no outro, né? O que somos nós nos projetamos nas outras identidades, mas a gente precisa abraçar o anjo, o demônio que a gente encontra olhando nesse espelho, né, que acontece nessa projeção. E aí sim a gente busca a compreensão de quem somos nós. E aí está o grande link, aí você se conecta até o ser essencial. Dói, não? Dói, crescer dói muito. Mesmo. Mas é necessário. É a única forma de quebrar esse pacto com essa matrix. E mesmo assim, quem é que não vai no shopping, ou quem não vai não é fissurado por tecnologia, que mal sai um celular já vai comprar outro, ou sai um carro, compra outro, e nunca está feliz. Felicidade não está nessas coisas, na realidade. Eles querem nos passar que está, mas a felicidade está nas inter-relações, né? No amor que nós trocamos no dia a dia com as pessoas, com os animais, com a flora e com a fauna. Então, é por aí, viu, Ronaldo? Entendi. Por isso que eu falo que é uma daimocracia. E tudo que é colocado é para nos hipnotizar. É um sistema alienante, entendeu? Mas não, como a gente tem um tempo para fazer esse programa, por meio desse modelo, o que Laswell pretendia, na realidade? Olha só, ele pretendia, de modo a analisar corretamente um produto da mídia, tá? E é necessário olhar para quem produziu o produto. As pessoas que encomendaram a criação, por exemplo, para quem ele foi dirigido, o público-alvo, quais eram os efeitos desejados para esse produto, se era para informar, se era para convencer, se era para vender, e qual era a sua audiência. Ô, Cris, é o seguinte, o que pretendiam essas análises dos videoclipes e filmes no site The Vigilant Citizen? Então, é interessante, eu dei uma pesquisada e eles colocam uma grande importância em quem está por trás da mensagem comunicada ao público. O termo aí, Illuminati, é frequentemente usado, né, para descrever esse pequeno grupo de elite que ocultamente governa as massas. Embora o termo soe quase caricatural e conspiracional, ela descreve corretamente as afinidades da elite com as sociedades secretas e o conhecimento ocultista. Entretanto, aí, né, pessoal, pessoalmente não gosto de usar o termo teoria conspiratória para descrever aquilo que está acontecendo na mídia de massa. Se todos os fatos referentes à natureza elitista da indústria estão prontamente aí disponíveis ao público, podem eles ainda ser considerados teoria conspiratória. Entende, pessoal? Ou seja, eu não gosto de colocar o termo, mas ele está sendo colocado nos meios. Então não dá como... A gente vai fazer uma pauta como essa, não tem como a gente falar, não existe, não tem nada por trás. É só para olhar o mundo. Como que o ser humano está tão robotizado e não consegue olhar para tudo que está acontecendo? Você acha realmente que nós não somos reféns? A nossa cabeça não é refém de uma raça ou de um governo ou de espíritos negativos? É claro que ainda somos reféns. E a forma de cortar isso é tomando consciência disso. A gente só volta a ter consciência quando a gente olha para a verdade. Olha, gente, tem algo errado acontecendo. Eu quero participar e continuar promovendo esse erro, ou eu vou despertar e vou sair fora. Eu não vou conseguir tirar a multidão, né? Mas eu estou comunicando. Quem estiver desperto, né, vai conseguir sair fora. Né? Porque o que a gente precisa para ser feliz é muito pouco, sabe? E eu acho que é por aí. Bem, Ronaldo, o que eles pretendem reduzir com todas essas informações da massa? Da massa, né? Então, eles pretendem diminuir a criticidade e levar os seres humanos ao estado da massa, dificultando o desenvolvimento de indivíduos emancipados que sejam capazes de tomar decisões racionais. Isso está acontecendo aqui no Brasil, né? A gente está começando a despertar para isso, a gente começar a tomar decisões racionais, e o grupo de pessoas que não está pensando de forma racional, agora é uma minoria. Certo, Cris? Outra coisa. Eu concordo, eu acho que é uma maioria que está ainda bem irracional, porque sim, ainda sim. Por causa de política, e todos os políticos que estão envolvidos, eu não tenho partido, como eu te falei, mas assim, estão ligados a essa elite, Ronaldo, você pode ter certeza. É verdade. Olha só. E o povo está brigando por eles. Exatamente. Tem que brigar, não brigar dessa forma, mas de
forma racional, se organizar para colocar o poder na mão do próprio povo, sabe? E cobrar dos governantes, porque eles são funcionários do povo. Eles não são celebridade como eles querem ser vistos. Eu já estive na Avenida Paulista no dia, Ronaldo, fazendo uma matéria com o Lucimara Parisi, e político. Todo mundo pediu autógrafo pro cara, o cara é um corrupto, entendeu? Aí você fica se questionando, gente, o cara nada mais é que um trabalhador do povo. Ele não é uma celebridade. Mas aqui no Brasil é tratado como uma celebridade, né? Se liga, né? Então tá na hora do povo acordar, exatamente. Sabe? Eu penso que essa grande elite que está por trás, ela joga com qualquer partido político, entendeu? Para poder manipular quem entrar. É só isso que eles fazem. Qualquer lado vai estar envolvido. Porque política é um jogo, entendeu, Ronaldo? É um jogo. E eles manipulam esse jogo. É isso aí. Bem, só continuando a resposta aqui, Cris. Então, eles tentam substituir toda a parte do ímpeto, né, legítimo, por autonomia e autoconscientização pela preguiça, segura do conformismo e da passividade. E olha só, eles validam a ideia de que os homens, na verdade, procuram escapar do mundo absurdo e cruel em que vivem, perdendo-se em um estado hipnótico de autossatisfação. Ou seja, a noção de escapismo é até mais relevante hoje com o advento dos jogos de computador online. Acabamos de falar sobre isso. Pelos filmes, pelos aparelhos de televisão em terceira dimensão. As massas que estão constantemente buscando entretenimento em alta tecnologia procurarão produtos extremamente caros que somente podem ser produzidos pelas grandes empresas da mídia do mundo. Então tem toda uma relação aí do controle com as grandes empresas, tá? Então esses produtos contêm mensagens e símbolos cuidadosamente calculados que não são nada mais e nada menos que propaganda de entretenimento. A gente falou dos jogos aqui, né? Aqueles jogos que nossos jovens hoje ficam vidrados praticamente. Então, o público está sendo treinado a amar sua propaganda, chegando ao ponto de gastar todo o seu dinheiro suado para ser exposta a esta propaganda, tá? Eu quero falar uma coisinha aqui. Claro. Olha, isso é tão verdade, porque assim, hoje a gente vê, às vezes, o cara ganhando um salário mínimo dentro da TV, a gente vê muito isso, para comprar um tênis. Gente, um tênis que custa R$1.200, mais caro do que ele ganha, entendeu? Ou uma calça de marca, ou uma camisa de marca que custa os tufos, entendeu, Ronaldo? É verdade. Então, só para expor aquele símbolo, para dizer, olha, eu tenho. Quando, na verdade, o cara está se ferrando para pagar um carnê aí de várias prestações. Então, assim, o cara parece um outdoor, né? Isso aí. Aquela propaganda. É o que tá falando, o que você acabou de falar, é muito contundente isso mesmo. Bem, olha só, então, uma única matéria de mídia, frequentemente, não tem um efeito duradouro sobre a psique humana. Entretanto, a mídia de massa, por sua natureza onipresente, cria um ambiente vivo que nos envolve diariamente. Então, todos esses nossos relatos, né, todos esses estudos, levam novamente a crer o quanto nós somos controlados e daqui a pouco a gente vai falar como é que a gente sai disso, né, Cris? Vamos lá. Ela define, então, a norma e exclui o indesejável, tá? Do mesmo modo como os cavalos que puxam as carroças usam viseiras para que somente vejam aquilo que está à sua frente, as massas somente podem ver para onde devem ir. Curiosamente, é isso que acontece com a gente, né, Cris? Esse é o jogo. Não tem que parar de jogar o jogo deles, entendeu? Ser mais inteligente. É isso aí, Cris. O Cris, conta aqui para nós como é que eles conseguem o sucesso de influenciar toda a nossa sociedade. Ronaldo, é devido à extensa quantidade de pesquisa nas ciências cognitivas e na natureza humana que tem sido aplicada a ela, né? A publicidade, na realidade, ela é a tentativa deliberada aí de gerenciar a percepção do público sobre um objeto. Os objetos aí de estudo da publicidade incluem pessoas, por exemplo, políticos e artistas de espetáculos, bens e serviços, organizações aí de todos os tipos e obras de arte ou entretenimento. Bem, o ímpeto para vender produtos e ideias para as massas levou uma quantidade sem precedentes da pesquisa sobre o comportamento humano, né, e sobre a psique humana. As ciências cognitivas, a psicologia, a sociologia, a semiótica, a linguística e outros campos aí relacionados foram e ainda são excessivamente pesquisados por meio de estudos bem financiados. É com o conhecimento do ser humano, né, que eles têm de suas tendências, desejos, necessidades
mecanismos psíquicos, automatismos, bem como conhecimento aí também da psicologia social e da psicologia analítica, que a propaganda refina aí as suas técnicas. Entendeu, Ronaldo? Perfeitamente. É uma coisa muito estudada e muito elaborada para manter o público na hipnose coletiva. É isso aí. Explica, Ronaldo, o que utiliza aí as propagandas na atualidade? Então, as coisas estão bem modernas agora, né? Mas olha só, a propaganda atualmente quase nunca usa argumentos racionais ou lógicos, tá? Ela explora diretamente as necessidades e instintos mais primais do ser humano, de modo a gerar uma resposta emocional e irracional. Então, se sempre pensássemos de forma racional, provavelmente nós não teríamos comprado 50% daquilo que temos. Bebês e crianças, por exemplo, são constantemente vistos em anúncios direcionados às mulheres por uma razão específica. Os estudos mostraram que as imagens de crianças acionam nas mulheres uma necessidade instintiva de nutrir, de cuidar e de proteger, o que, no fim, leva a uma inclinação favorável em relação ao anúncio. Duas questões importantes. Se o homem decide comprar um carro, ele vai numa concessionária e ele for com a mulher, então tem um estudo, quem vai decidir pela compra é a mulher. Como o pai ou a mãe vão para o mercado, vão para o shopping com o filho, quem vai ter uma decisão de compra é o filho. Então, tem tudo a ver com esse material que a gente está expondo aqui para vocês. Cris. Conhecimento de causa aqui, Ronaldo. Claro. Só para concluir esse pensamento. Há muitos anos atrás, nós trabalhamos com loja de automóvel e muitas vezes a pessoa chegava na loja para comprar um Fusca, ela tinha dinheiro para comprar um Fusca, mas ela saía com o carro quase que do ano, entendeu? Mesmo que ela soubesse que o salário dela não ia dar para pagar. Tanto que hoje nós vemos que 70% dos carros financiados em 60 vezes, né, 70% é devolvido aos bancos. Então, você imagine, né, a energia psíquica que não é empregada quando a pessoa perde o carro, quando ela não pode pagar, o sofrimento que isso causa. Exatamente. Mas em tudo isso, tem um governo oculto aí, né, que ele absorve essa energia, entendeu? Por isso que isso é feito também. Cris, essa questão da inversão de valores, né, que você comentou, as pessoas compram as coisas porque são induzidas, mas lembrando que, além da indução, existe a predisposição a comprar aquilo, né? Então, a gente vai falar daqui a pouco como é que a gente faz esse equilíbrio, né? Como psicanalista, eu te falo, as pessoas compram, elas vão em shopping, compram porque elas estão insatisfeitas. Exatamente. Com o mal, né? E aí tem o vazio existencial que elas querem, naquele momento, dá uma certa alegria, mas depois cai de novo. Exatamente. Algo não é conscientizado, vai continuar vazio, entendeu? Entendi. A pessoa está vazio de si mesma, então ela precisa abastecer com coisas materiais. Porque essas coisas materiais, elas não suprem o vazio existencial. Olha, Cris, falando nessa questão, né, existencial, mas tem um assunto que realmente, nas mídias, que eles realmente forçam a barra com a gente, em relação ao sexo, né? Por que é tão utilizado o sexo nessas mídias de controle? Bom, o sexo, né, é uma presença constante aí na mídia de massa, porque ela atrai a atenção do espectador. Eles usam isso de forma a fazer com que as pessoas se conectem diretamente às suas necessidades animais, de acasalar, reproduzir. E quando acionado a esse instinto, pode ofuscar instantaneamente qualquer outro pensamento racional no nosso cérebro. Ou seja, eles fazem isso de forma proposital para que a pessoa fique somente no chakra básico, não no chakra mental ou no chakra do coração, né, no cardíaco. Porque quando a gente aciona a questão sexual, a gente está usando mais o chakra básico quando você está vendo algo na TV. Você não está com o coração nem com a mente ali, sabe? Você está com o chakra básico acionado. Sim. Então, assim, qual é a ressonância desse chakra? É terra. Fique preso na terra. Isso entendeu? mesmo. É como comer carne vermelha. Embora a gente saiba que faz mal, as pessoas comem muito porque é uma forma de alimentar a nossa psiquidade. Exatamente. O ser humano não tem intenção de carnívoro. Nós falamos já, nós somos carniceiros. O sexo tem a mesma condição, é para manter o nosso lado animal bem, né? Até, se você me permite, até as próprias músicas de hoje, Ronaldo, é verdade. Todas elas falam de sexualidade e muitas são tocadas
direto nas rádios, porque é esse o nível de vibração que eles pretendem da nossa humanidade, entendeu? Perfeitamente. Bom, Ronaldo, Uhum. e se as mensagens pudessem alcançar aí diretamente a mente subconsciente do espectador, sem que ele percebesse o que está acontecendo, o que ocorreria? Olha só, mas esse é o grande objetivo do controle mental, tá? É justamente atuar na nossa percepção subliminar. É como se você estivesse na frente da sua televisão e aí, por alguns milésimos de segundo, aparece uma mensagem lá: beba Coca-Cola, compre um carro, compre um videogame para o seu filho. Isso vai, né, provocando uma situação dessa percepção que está oculta, né, no nosso, na nossa consciência, ok? Então, esse é o grande objetivo do controle das massas. Mas olha só, Cris, como é que a gente percebe isso e como é que a gente sai disso, Cris? Deixa eu te falar uma coisa, só para completar. Claro. Que eu tenho muitos jovens na minha página, né? E um dia desse um rapaz me perguntou assim, Cris, eu vejo essas propagandas, né? Sempre de carro com mulheres nuas, isso procede? Claro que hoje em dia nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão dando muito valor para o material, mas assim, o carro não vai te trazer alguém que te satisfaça como ser humano, entende? As pessoas têm que estar ligadas umas às outras pela questão de relação amorosa, fraterna, não porque você pode fornecer isso ou aquilo, entendeu? Eu acho que isso a gente precisa deixar bem claro. Que esse menino falou assim para mim, aquele carro é o tipo de carro, sabe, Cris? Que você compra, a menina, ela não senta, ela deita. Então, e daí, né? Você compra E daí, 30 meses, e daí? O que você cresceu com tudo isso? É apenas mais um objeto de consumo, é o que eu falo. O ser humano está num momento que ele trocou, né? Os brinquedos, né? Para trocar por brinquedos maiores. Então, a gente ainda é muito infantilizado, né? Uhum. Bom, Ronaldo, para sair disso tudo, do meu ponto de vista, vou te falar do meu ponto de vista de psicanalista, uma pessoa que trabalha como consciência há mais de 30 anos, os caras têm reflexão, preciso disso. Antes de ter aquela coisa, vou comprar qualquer coisa, pensa, eu preciso. Eu vou ter dinheiro para pagar? O que vai me trazer de consequência? Busca ter reflexão, coerência e lógica, desenvolve a lucidez para cair menos, né, nessas emboscadas que nos colocam em verdadeira derrocada financeira, emocional, moral e espiritual. Vamos, pessoal, vamos dar valor ao que tem valor, não ao que não tem. Essas coisas são todas feitas para... são boas, lógico, se a gente puder comprar, sem dúvida, é gostoso ter, mas você não pode se deixar possuir por esse desejo, porque a gente tem muitos desejos que são invertidos, que é para nos levar a uma derrocada mesmo. Se fixe no que não tem preço, que é o ser. Porque ser, em qualquer situação da eternidade, é muito mais do que ter. O que você é de verdade? Quem é você? Você tem equilíbrio? Então essas coisas são coisas internas que a gente tem que conquistar olhando para nós, para os nossos erros, para as inversões que são nos colocadas dia a dia nas mídias, né? O Ronaldo falou uma coisa que é uma grande verdade, a sexualidade sendo usada de forma até brutal, como se tudo fosse assim, natural, né? Eu acho assim, gente, vamos colocar o pé no freio e vamos olhar de forma coerente e lógica para as coisas, sabe? O que a mídia tenta nos mostrar é para que nos deixe mais animalizados. Então, né, vamos olhar tudo com muito cuidado, pensar, a reflexão é muito importante, viu, Ronaldo? Para quê? Porque a gente tem muito ímpeto de chegar, por exemplo, tem uma amiga minha que ela às vezes me corre para ela, você não compra nada, eu não estou precisando. E ela que não tem, às vezes, nem dinheiro para comprar um cigarro, compra um monte de coisa no cartão de crédito. Eu falei, então, a questão é a seguinte, para quê? Por quê? Para quê? Por quê? Por que eu estou tendo essa atitude? O que está me levando a ter? Quem está mandando a minha cabeça? Sabe? E eu acho que isso é um grande poder de libertação e vitória nessa jornada individual, nesse nosso mundo das formas. Porque se a gente começar a ter esses aprisionamentos mentais, eu preciso disso, daquilo para ser feliz, a gente nunca vai ser feliz. A gente precisa ser feliz por sermos o que somos. Sabe? Todos os pensadores
todas as épocas sempre falaram isso. Está lá no portal de Delfos, conheça-te a ti mesmo. Esta é a sua grande arma para cortar o link com esse controle, né, dessa elite dominante. Né? Porque eles usam a nossa inversão, nossos desejos, nossos temores, como o Ronaldo fala. Né, Ronaldo? Você concorda comigo ou não? Não, eu concordo 100%. Mesmo porque toda a nossa geração, gerações por mais de 2.000 anos, né, são controlados por todas essas, diria, doutrinas do medo, né? Nós sempre temos um medo, medo de não ter teto da nossa casa, medo de não ter alimento aqui em casa, e assim por diante, não pagar na escola dos nossos filhos. Mas olha só, pessoal, nós temos uma capacidade ímpar, nós somos seres criadores. Então, nós não devemos ter esse medo a partir do momento da consciência, e vou dizer mais, uma boa alimentação, como até a Cris já mencionou, né, o que a gente se alimenta provoca medo, provoca raiva, provoca insatisfação. Então, uma meditação, uma comida balanceada, já dá uma grande diferença, viu, Cris? Porque você começa a ter a sua consciência ampliada, isso vai provocar o seguinte, eu vou falar por mim, tá, Cris? Eu desliguei a televisão aberta, vai fazer quase 12 anos. E aí as pessoas me criticaram na época, não sei o quê, eu simplesmente dei uma resposta. Falei, ó, o que eles transmitem para mim não é algo que eu preciso. Eu não preciso ter mais medo do que eu já tive medo um dia na minha vida, né? Eu não preciso acumular medos dentro de mim. Então, pessoal, eu tenho, e a Cris também, ela compactua desse pensamento, nós temos que olhar para as coisas positivas, para as coisas boas. E como é que a gente também faz um filtro? A gente vai ajudar o próximo, a gente vai ajudar a nós mesmos, né? A Cris falou uma coisa importante. Não tente ajudar ninguém antes de ajudar você. Você tem que estar bem, você tem que estar em pé, entendeu? Por que a depressão está crescendo no mundo inteiro? É o vazio existencial. É o materialismo e o consumismo que acaba com as pessoas. Lembra lá do cachorro, né? O nosso querido petzinho, ele vai atrás da roda, o carro parou, ele não sabe o que fazer. Essa é a humanidade. Né? Tem situações, né, Cris, que a gente até conviveu aí em alguns momentos, de a pessoa chegar no top, ter muita grana, e aí tá tudo certinho e a vida da pessoa desanda. Né? Parece que é uma coisa que a gente quer entrar, né? Parece que é um turbilhão que nós temos, assim, vamos entrar nesse turbilhão de novo. Gente, a gente não precisa entrar no turbilhão de novo. A gente pode ficar em paz, equilibrados, e a gente trabalhando mais o nosso lado espiritual ou espiritualista. Cris? Sem dúvida. Ronaldo, até porque a inversão é tanta que as pessoas elas acreditam que elas precisam ser infelizes para ser felizes. Exato. Tanto que colocando na mídia o seguinte, que amor é sofrer. Uhum. Ser mãe é padecendo para... Gente, sabe? É uma inversão, né? Ser mãe é um presente de Deus, é uma confiança dessa energia divina aí para a humanidade, né? E não tem nada de padecer. A gente foi acreditando um monte de coisa. Você escuta as músicas, tem músicas aí músicas populares e sertanejas, que se a pessoa tiver mal de cabeça, ela se suicida. Exatamente. Ao invés de elevar, tirar a pessoa daquela coisa, joga mais para baixo ainda. Então, pessoal, muda o dial, seja inteligente, use sua cabeça, mude o dial do carro, mude o dial da sua vida. É que nem na televisão, eles colocam toda hora notícia de morte. Por que eles colocam isso, Ronaldo? Sistema de identificação. Fiquem em frequência baixa, fiquem tristes. Isso então, tem uma coisa interessante, toda hora que eles colocam notícia de morte, as pessoas ficam plugadas, porque a morte chama imediatamente a atenção de qualquer ser humano. Então, mude o canal, tenha a capacidade de mudar o canal, sabe por quê? Você cria a sua realidade, você não precisa estar nessa realidade. A realidade é boa, bela e verdadeira, sabe? Boa para todos nós. Algo que é bom para meia dúzia de pessoas não é bom, sabe? Então, assim, a gente está vendo agora uma exposição, por exemplo, que eu queria comentar, no Facebook, brigas políticas de pessoas que nós nem conhecemos, que roubaram pra caramba, e independente de partido, como eu disse, eu não tenho partido, independente, eu acho que todo mundo tem que pagar pelo que fez. Se está sendo errado, se não está sendo errado, alguma coisa errada fez para estar envolvido, né? Porque, assim, uma coisa é certa, a lei de ação e reação, o homem pode fazer a justiça totalmente equivocada, mas a lei de ação e reação divina não erra. Então, quem está sofrendo tem um motivo, né? Criou essa realidade. E a gente vai
criar a realidade boa, bela e verdadeira se nós nos dispusermos a ser bons, belos e verdadeiros. Se você quer criar uma realidade de abundância, seja abundante. E prosperidade, seja próspero com todos que estão à sua volta. Sabe? As pessoas... Olha, Ronaldo, eu tenho amigos meus que moram em periferia, sabe? Sim. Comunidade. Um dia eu fiquei muito feliz, porque eu fui lá e a mulher, ela tinha café e pãozinho. Mas ela fez com tanto carinho, senta, come. As pessoas que estavam em volta lá não entenderam. Por quê? Porque eu sou um ser humano comum. Sim. É meu irmão que está ali, minha irmã, sabe? Que isso? Sabe? Eu vejo na mídia tanta pompa, sabe? De determinados apresentadores, determinados artistas, e tudo isso é ilusório. A fome é sazonal. Tudo aqui nesse planeta é temporário. Então, seja você em qualquer lugar que você estiver, seja para o lugar da sua divindade, sabe? Cris, pegando animais que na rua, peguei um animal que atropelava, fui levar para o veterinário. Cris fez, não fiz, eu acho que todo ser humano devia fazer um ato que devia se tornar comum, independente de qualquer pessoa, porque afinal de contas, é a criação dessa força chamada Deus. E a gente está desrespeitando. E quando a gente desrespeita, o que acontece? A gente aciona essa lei de ação e reação. Então, tudo que vem acontecendo com o nosso planeta é fruto do que plantamos. Tem o governo aí negativo que manipula porque nós estamos na mesma frequência. Exatamente, é isso mesmo. No dia que a gente resolver mudar o dial do rádio, da nossa psique, não sucumbir, ajoelhar esse governo, nós vamos ficar de pé, olhando frente a frente, e ele vai se sentir pequeno, porque ele não tem a capacidade de uma conexão com o divino como nós temos. E não é porque ele não quer, porque ele é ignorante dessa conexão maravilhosa ainda. Mas um dia ele também vai despertar. Eles não são nossos inimigos, eles são apenas seres ignorantes, que ainda veem na sombra uma grande vantagem. Enquanto que, na verdade, vantagem é se ligar à luz, porque nós somos filhos da luz. É mais inteligente fazer o bem, não, de qualquer situação. Porque é simples. O bem faz bem. A lei é simples. O bem faz bem, o mal faz mal. É uma questão de tempo. Ronaldo, gratidão, meu coração inteiro aí, para você, que você é meu irmão, meu amigo. Gratidão por essa live, gratidão aos nossos internautas, gratidão a todos que acessam o crontv.com, o Cron TV, canal do YouTube, né? Clica lá, pessoal, uma honra estar com vocês. E vamos compartilhar esse vídeo, se vocês puderem ajudar, para quanto mais pessoas assistirem nossos vídeos, a gente fala sério de consciência, mas a gente também age seriamente no dia a dia com consciência, porque esse é o nosso real objetivo, acordar todos ainda. Temos muito que despertar ainda, somos aprendizes da boa vontade, mas estamos aqui com vocês, na mesma vibe, né, Ronaldo? É isso aí, meu. Bem, internautas, uma boa noite para vocês, e em breve a gente vai ter outros temas bem interessantes, né, Cris? Pessoal, gratidão e até o próximo. Amplie a sua consciência aqui no Cron TV. Vem com a gente nessa jornada.